E aí, Capricórnio, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem, sejam super bem-vindos aqui neste canal. Me chamo Carol e estou aqui para mais uma leitura de tarô para vocês, tá? Uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Capricórnio. Demais informações vou deixar aqui na descrição do vídeo, vamos direto aqui para a leitura de vocês. Já cortando aqui. Capricórnio, 9 de espadas, a carta do sofrimento no fundo. Vamos entender o que é que vem aqui na mesa. Por favor, Capricórnio, quais são as energias? A compreensão, que é um pajem de águas, pajem de copas. A cura, estresse. Aqui a gente já tem um clássico Zan, tá? Por mais que seja um pajem de copas, essas duas cartas aqui, obviamente, vocês claramente já entenderam também, com uma compreensão de algo que talvez esteja sendo sofrido agora, ou vocês passaram por alguma situação, né? Enfim, vocês sabem, é temporal, né? É onde se encaixar aí dentro do tempo de vocês. Pode estar sendo, pode ter sido, né? Sofrido, mas que ao mesmo tempo é como se o sofrimento, como se a dor da situação, seja ela passado, presente, até mesmo futura, fosse abrir junto esse véu de compreensão. Sabe o que eu sinto? É aquela dor da desilusão. Não é uma coisa de eu apenas, eu entendi algo. Não, para alguns pode ser um insight, por exemplo, né? Mas eu tô pegando essa ideia de insight justamente como abertura de visão. É algo que não estava claro, algo que eu estava entendendo de forma inadequada. Aqui começa a ser compreendido muito por meio da dor. E não entenda isso como, tipo assim, a dor que eu estou sentindo então foi justa. Vocês podem ter sofrido, porque eu não sei de que dor estamos falando aqui, né? Mas se for, por exemplo, algo que vocês sofreram de injustiça de alguém, da vida, sei lá, né? Cada um vai interpretar de uma forma. Aqui eu não estou dizendo que foi justo ou injusto, né? O tarô está me trazendo essa energia de compreensão por meio da dor. Vamos ver o que mais. E cura, né, de algo. Ao mesmo tempo que dói, que é doer aquela frase, né? Doer é hoje para não doer nunca mais. É um mexer nisso para sarar. Bom, 4 de espadas, a carta do adiamento. No fundo, a gente tem um 4 de ouros, né? Duas cartas estáveis, mas essa estabilidade também trazendo o que? Essa pausa, uma parada forçada. Vou pegar mais um aqui, por favor, do que estamos falando. Capricórnio. 7 de copas. Projeções. Ó, aqui no fundo, né? A imperatriz. E me veio muito, né, essa força do 3, tá? Eu quase falei, inclusive, é o 3 de ouros, mas é a imperatriz. Que ainda assim, ambos falam o quê? De crescimento, né? De fertilidade. A rainha de ouros, a sacerdotisa no fundo, 5 de paus, que aqui é a comparação. Sabe o que me é interessante também? Alguns aqui, claro, por exemplo, a gente pode estar falando de algo que o que eu mais sinto aqui, melhor dizendo, tá? Vou direto pro que eu mais sinto. Essa dor forçou uma pausa. Mas uma pausa, que aqui é um 4 de espadas, ou adiamento, não apenas como uma pausa só parada e nada aconteceu, mas que traz uma revisão, né? Por isso que eu falo também dessa questão da cura, que apareceu ali no fundo, e essa questão do 7 de copas, né? Aquilo que eu projeto. É como se fosse uma revisão mesmo, porque o 7 de copas traz essa energia do 7, que também é um número que traz a ideia da revisão, né? Aonde, por exemplo, eu deposito, sabe o que eu tô sentindo? É a energia mental para criar coisas. Aqui pode ser literalmente a criatividade mental, e eu tô pegando muito isso, tá? As coisas que eu projeto, olha como eu deixo florescer coisas na minha mente. E que agora, por meio desta dor, que eu espero que esteja fazendo sentido, tá? Existiu ali uma pausa forçada para me fazer revisar as coisas que eu deixo habitar na minha mente. Sejam elas causadas por vocês, sejam elas causadas por outros. Mas eu tô pegando muito aqui essa ideia de você encaixar ali dentro da raiz. Então, por exemplo, eu percebo agora do nada, no meio de uma situação onde, sei lá, eu me afasto de alguém e eu percebo que essa minha conexão com aquela pessoa
sei lá, me trazia algum tipo de forma de ver a vida. E aqui eu não tô falando de amor, não, tá? Vocês podem entrar no que for. Pode ser relação amorosa, pode ser amizade. Aqui é só um cenário. Pode não ser uma pessoa, pode ser uma situação. Mas, enfim, como eu encaro aquilo, como eu deixo florescer, inclusive, ideias que podem ser positivas, podem ser negativas. Mas aquilo que eu deixo florescer, né? O florescimento dentro de mim. Alguns aqui, hoje também tem a sacerdotisa, e eu sinto duas coisas com essa sacerdotisa, tá? Tanto, em muitos momentos, para deixar, né, estes pensamentos aqui, esses pensamentos anteriores a esta dor. Por isso que eu falo de desilusão, né? Então, assim, eu acordo das ilusões. Mas antes disso, eu até ignorava as minhas intuições, eu sentia coisas contrárias àquilo que eu projetava, mas eu continuava projetando, e por isso, né, a dor da desilusão, porque, putz, os sinais foram dados, né? E, inclusive, sinais intuitivos foram dados, mas eu não quis dar trela. Assim como eu também senti, sabe o quê? Que muitos conseguiram aqui, e tem um pouco também, né, do conseguirão colocar algumas coisas dentro dessas projeções na realidade. Fazer, de fato, florescer. Só que, para isso, de fato, florescer, também tem que cair essas ilusões. Não é a ilusão que vai ser, de fato, materializada aqui. Mas no momento que eu me desfaço dessa questão dessas ilusões, dessas projeções, ou seja, essa cura que ela me traz, eu começo também a trazer um florescimento que pode ser, inclusive, essa materialização tanto de um novo eu, tá? A gente não precisa falar de coisas somente especiais. Então, um aprendizado, um florescer, um amadurecer meu e um amadurecer da minha intuição. Mas eu tô pegando aqui uma energia muito forte, tá? Por mais que eu esteja falando, é um amadurecimento seu, é claro que eu não tô falando que ninguém aqui vai se tornar um Megatron. Não é uma coisa sobrenatural, mas eu não sei se eu consigo passar aqui a ideia. Mas é uma pessoa muito forte espiritualmente. Tipo assim, isso aqui que me traz não é uma maturidade de, agora eu entendi sobre essa situação. A minha postura muda diante da vida, sabe? Não é sobre um assunto, eu me torno uma pessoa mais. Tem uma coisa centrada, mais espiritualizada, mais madura mesmo, mais conhecedora, e um olhar que eu não sei se eu consigo transmitir, mas é o que eu estou sentindo e sentindo muito forte, tá? É um amadurecimento muito especial aqui mesmo. Mas também materialização de coisas que vão te trazer, mais uma vez, também esse benefício interno, mas que você vai ver, por exemplo, um amadurecimento na sua vida, sei lá, financeira, sabe? Tem uma coisa aqui de maior independência. Essa energia, seja interna ou seja externa, e eu acho que estão se conversando, sabe? Tipo assim, vou dar aqui um exemplo que pode ser que eu esteja deixando a leitura muito confusa, eu espero que não, tá? Mas a minha cabeça vai, né, embananando, eu vou ouvindo coisa, eu vou tentando dividir, não falar muito rápido, mas enfim, tentando focar. Supondo que, tá? Aquele exemplo que eu falei, me afasto de uma pessoa, seja de uma amizade, seja de um trabalho, né? E ou, sei lá, pode ser um afastamento onde você pedir demissão, ou enfim, ser demitido. Sei lá, um atestado. Eu tô dando exemplos. Vou dar um cenário exemplo, né? Eu sempre fico repetindo isso, mas enfim, porque eu não quero ser mal entendida. Eu boto um atestado e no momento de pausa ali, né, eu vou vendo como, meu Deus, esse trabalho aí no momento de pausa eu percebo como tava me fazendo um pouco mal, e talvez eu percebia, mas eu ignorava só pra. E aí eu saio, talvez, disso, ou decido, começo a fazer outro caminho, ou até depois da pausa eu volto, né, um pouco mais amadurecida, um pouco mais rejuvenescida aqui, e eu consigo dar um gás que vai me trazer um reconhecimento aqui, entende? É um cenário, tá? E eu sei que é um cenário meio bosta, às vezes, que eu monto, mas é um cenário. Se é uma questão de romance, até mesmo pra romance, eu não sei porque eu sinto uma reviravolta como se fosse também algo material, sabe? Tipo, eu tava ali tanto dedicando energia a uma pessoa, a uma relação, a uma amizade, a sei lá o quê, e quando eu tiro isso, trago pra mim, literalmente eu trago pra mim, sabe? Porque eu me engrandeço aqui por dentro e acabo também transmitindo isso por fora, talvez porque eu paro de dar atenção para aquilo ali, eu consigo focar mais nos meus projetos, entende? Não vejo aqui uma questão, por exemplo, de uma outra relação neste momento, mas pelo menos vocês bem mais firmes, tá? Incomparáveis ao que era. Leitura interessante, Capricórnio, tô gostando. O que mais? Tem mais duas energias aqui para Capricórnio. Aqui é um 10 de espadas, a carta do renascimento, que faz muito sentido com o que eu falei até aqui. Ó, Rei de Ouros, a abundância. Vocês renascem mais abundantes.
É uma chance, e tipo assim, não entendam, gente. Se eu estiver falando aqui, inclusive, se estivesse se conectando com pessoas, eu falar de grana aqui, é claro que não é tipo assim, de uma hora para outra, mas é como se essa retirada de ilusão de alguma coisa aqui de vocês, a forma de enxergar a vida. Aqui não precisa ser só para um tema, né? É pro amoroso. Eu boto nessas coisas porque, né, convenhamos, as pessoas procuram muito isso daqui, mas eu tô sentindo essa leitura muito mais ampla que isso. Pode ser sobre um tema, né? Então, como eu falei, me acordo de uma ilusão ali de relacionamento, sei lá, e aí eu trago esse foco para mim, eu cresço, eu venho aqui realmente mais abundante, mais volto a ter mais segurança, porque como eu falei, eu sinto muito esse interior mais fortalecido, mas é como se isso se estendesse também para o externo. E temos a rainha e o rei de ouros. Mesmo que também não envolva necessariamente um casal, que pode ser, né, como falar aqui, um novo relacionamento bem mais sério, pessoas mais sérias aqui na sua vida, se for para amoroso, mas o que eu sinto mais é justamente esse pilar de estabilidade interna e externa. Eu não sei do que estamos falando, mas é como se isso estivesse se apresentando para vocês. É claro, mediante o tempo, você se renasce aqui como uma nova pessoa que também cria esse externo diferente, entende? Eu falei lá atrás de materialização e não concluí sobre isso, né? Eu espero que eu tenha concluído. Mais uma, Capricórnio. Opa, vieram duas. 7 de ouros, ok? Confirmando o que eu acabei de falar, né? É uma fase. Inclusive, está mostrando aqui, uma dessas fases mais minguantes está para acabar. Estamos aqui, ó, começando a entrar nessa fase da lua cheia. A vida é feita desses ciclos, né? E nesse momento você pode estar passando por um mais complicado ou já, né, ter concluído isso e tá entrando agora nessa fase mais abundante. Esse crescimento financeiro, possivelmente para alguns, pode ter requerido tempo, ainda pode requerer um tempo. Mas são fases. Mas vem, ó. Rainha de copas aqui no fundo, receptividade, energias de água. E ó, quem tá na mesa. O compartilhar, que é a rainha de paus, e a fonte, que é o ás de paus. Duas energias de paus, duas energias muito espirituais, muito dessa coisa de, mais uma vez, eu sinto inclusive rejuvenescimento, mas esse rejuvenescimento literalmente com essa ideia do renascimento. Eu me refaço no fogo, né? Que tudo extermina, de certa forma, mas que tudo também limpa, né? Tem uma coisa aqui realmente de renascimento, como se fosse uma nova pessoa, uma energia muito forte. Que eu posso confirmar para vocês aqui que com essa conjunção aqui, vocês vindo muito fortes. É como se fosse, tipo assim, essa ilusão, quebrando essa forma de ver, essa ilusão de forma geral, seja lá o que é, vocês veem a vida de uma forma que, cara, é como se fosse um momento difícil que amadureceu demais vocês, num sentido muito positivo. Eu não vejo uma pessoa dura, fechada, mas uma pessoa de fato assim, não, agora eu me entendi a coisa. Eu via de uma forma completamente distorcida como é a vida, como é se relacionar, sei lá. Aquela pessoa, aquela situação, eu via de forma de. E aquilo ali que eu focava de forma errada, me distorcia de forma geral a vida mesmo, sabe? Porque eu tô sentindo, como eu disse, algo amplo. E aí, no momento que isso se quebra, eu consigo refazer a vida de uma forma muito melhor, curada. Então é como se fosse tipo assim, tem um padrão que me seguia até hoje. Eu vi a vida dessa forma porque, olha quantas vezes eu repeti isso. Agora eu começando a entender porque eu repetia isso. E aí por isso eu vejo esse rejuvenescimento, entende? Essa nova energia para vocês. Claro, não é de um dia para o outro, mas é a energia que está se apresentando para vocês. Se vocês entenderem que faz sentido para vocês, ou que não mesmo também, né? Tipo assim, pode ser uma energia de conselho. Como é que entra nessa energia? Qual é a ilusão que você precisa derrubar desse lado? Vai demandar tempo, mas vai mandar dedicação. E se você estiver receptivo, você receberá. Tá bom, Capricórnio? É isso que eu tenho pra vocês. Eu espero de coração que faça sentido pra quem precisa. É isso. Um cheiro. Se cuidem. Até a próxima.